Por isso, o Brasil vai falar na Copa de 2026 lá do canal Futebol Máximo. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. A Neymar dependência chegou no auge. A seleção brasileira acaba de entregar o futuro da Copa de 2026 para um jogador que não consegue ficar 7 jogos seguidos em campo. Foi uma pena que o Neymar já tá quase 2 anos, né, mano, sem conseguir ter uma sequência de jogos direta, assim, profissionalmente, porque todo o tempo ele se lesiona, todo tempo se lesiona. Depois que ele saiu lá do PSG, esses 2 anos, depois da Copa de 2022, ele não conseguiu mais jogar constantemente. Todo tempo ele acaba tendo uma lesão e acaba com que ele fique fora de campo. Isso é complicado, mano, pro Neymar, na moral, é complicado, é triste a situação do Neymar que tá passando atualmente, né, então. Mais absurdo, isso tudo partiu de uma conversa entre o presidente da CBF e o pai do Neymar. Mas o problema aqui vai muito além do Neymar. Quantas Copas do Mundo mais o Brasil vai precisar passar em branco para a CBF profissionalizar a sua gestão ao invés de despejar as esperanças em um jogador que mal consegue ficar de pé? A reportagem do Lauro Jardim, do jornal O Globo, revelando que o Jorge Jesus virou o último nome da fila para assumir a seleção, depois de uma conversa entre Neymar pai e presidente da CBF, decreta o fim de qualquer chance do Brasil na Copa de 26. E não porque o Jorge Jesus é o técnico ideal para assumir a seleção brasileira, mas porque essa decisão mostra que o Neymar é o foco do projeto esportivo da seleção para a próxima Copa. A CBF tá apostando no protagonismo de um jogador que não tem mais capacidade física de ser um protagonista. O Neymar não faz uma temporada com mais de 30 jogos desde 2021 pelo Paris Saint-Germain. E a última vez que o Ney passou dos 40 foi em 16-17, quando ele ainda jogava no Barcelona. E desde a lesão contra o Uruguai, em outubro de 2023, que acabou afastando o Neymar dos gramados por 1 ano, ele não conseguiu sustentar 7 jogos seguidos. Detalhe. É uma pena, a lesão atrapalha demais, né, mano? Na moral, atrapalha demais. Tanto que agora ele voltou a jogar de novo do Santos e também acabou voltando um cara de lesão, que ele acabou tendo uma lesão muscular, uma coisa assim, mas voltou, já tá com 2 jogos aí que ele acabou jogando, agora vai pro seu terceiro, que ele vai até jogar agora com o Red Bull Bragantino, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, e espero que daqui pra frente, mano, ele não se machuque mais, daqui pra frente que ele chegue na Copa 100% focado, 100% fisicamente, pra gente contar com ele também na seleção pra poder a gente ver se a gente ganha essa Copa, se ganha esse Hexa, porque, pô, já tá bom, mano, já tá muito tempo de espera, na moral, cara. Que essa sequência foi pelo Campeonato Paulista, uma competição que tem uma rotação muito abaixo do que um jogo de eliminatórias. Imagina então de uma Copa do Mundo. E eu, pelo menos, não compro essa lenga-lenga de que o Neymar não teve tempo de se recuperar pra semifinal contra o Corinthians porque ele foi pro Carnaval. É claro que o profissionalismo e o real envolvimento do Neymar pode ser discutido, mas eu, pelo menos, coloco essa ausência na semi do Paulista na conta de um controle de carga muito mal feito. É verdade, porque, tipo, o Neymar jogou vários jogos aí no Paulistão que ele não tinha necessidade de jogar, jogava só alguns e tal, e focava mais em jogar jogos mais difíceis, tipo como foi do Corinthians pelo Paulistão, né, que ele acabou nem entrando em campo, ficou só ali no banco e acabou nem entrando, e o Santos acabou sendo eliminado pelo Corinthians, porque, tipo, aquele jogo era bem importante pro Santos, e o Neymar deveria estar bem, mas só que ele acabou se lesionando, porque, tipo, ele foi muito sobrecarregado, que ele jogou um jogo após o outro lá no Paulistão, aí no jogo, tipo, mais importante ali do Corinthians, ou seja, um mata-mata, que seria do Santos contra o Corinthians, ele acabou não jogando, né? Foi uma pena, porque o Corinthians acabou sendo... o Santos acabou sendo eliminado pelo Corinthians, né, então. Isso porque a gente tá falando de um jogador fisicamente fragilizado. Quando o reestreou pelo Santos, o Neymar vinha de 3 meses de inatividade e praticamente 2 anos e meio sem jogar 90 minutos. E por mais bizarro que isso pareça, acharam que depois de 45 minutos só contra o Botafogo de Ribeirão, milagrosamente o Neymar aguentaria uma sequência de 6 jogos seguidos como titular com média de 77 minutos em campo. E detalhe, tá? Tudo isso aí aconteceu depois do Jorge Jesus ter dado uma coletiva na qual ele corta o Neymar do Campeonato Saudita e diz que ele não tá conseguindo acompanhar o time. Assim como não se discute a qualidade técnica, também não dá pra confiar no físico do Neymar. E olha que desconfiaram do JJ, mas o tempo inocentou ele. Foi mais de 1 mês se recuperando
dessa nova lesão e depois de só 79 minutos em campo, o Neymar se machucou de novo. E se quer algo que deixa tudo isso aí ainda mais frustrante, é que a geração do Brasil tá longe, mas assim, muito longe de ser ruim. Começa que a seleção tem 2 dos melhores goleiros do planeta. Tem um jogador eleito como o melhor do mundo pela FIFA no The Best de 2024 e um dos principais favoritos a vencer a próxima bola de ouro. Essa temporada, Rafinha, nossa, tá deitando e rolando pelo Barcelona, tá louco. Rafinha acabou de igualar o recorde do Cristiano Ronaldo, gente, de participações em gols em uma única temporada de Liga dos Campeões. Ele já tem mais de 50 participações diretas na temporada 24-25, mas o Edinaldo Rodrigues está esperando um jogador que não faz um gol com bola rolando desde setembro de 2023. Mas agora nem mais o Edinaldo Rodrigues que é o presidente da galera, o tal do... sei o que, Chauti, uma coisa assim. Sei que o Edinaldo Rodrigues acabou sendo, como é que fala? Afastado do cargo dele da presença da CBF, agora é outro cara lá, um tal de Chauti, né, como eu falei, mas que o nome dele é assim que se fala, que agora é o novo presidente e tal. Isso sem falar. E o técnico agora também da gente agora é o Carlo Ancelotti, então, sendo o Carlo Ancelotti agora, eu tô bem feliz, mais feliz do que, tipo, se viesse o Jorge Jesus pra seleção brasileira, porque Jorge Jesus eu acho que não daria certo na seleção, mas agora o Carlo Ancelotti, o cara que mais ganhou coisas no futebol, esse técnico, então ele vindo pra seleção é muito melhor pra gente, porque, nem sei se diz essa palavra muito melhor, mas é muito mais certeza que, tipo, nossa seleção pode ter uma chance de ganhar a Copa de 2026 com ele no comando da seleção, né? De tantos outros protagonistas que a seleção brasileira tem, titulares incontestáveis nos maiores clubes da Europa. A única coisa que a seleção brasileira não tem, além de um presidente sério, é uma rapaziada tão fera quanto vocês, que estão inscritos aqui no canal, já deixaram like nesse vídeo, é lógico, e principalmente vão ativar o sininho das notificações para não perder nada do que rola por aqui. E todo esse circo que tá acontecendo agora só fica ainda mais bizarro quando a gente volta pro dia 25 de fevereiro de 2022. Meses antes da Copa, o Tite anunciou que não seguiria na seleção independentemente do resultado no Catar. O que significa dizer que a CBF já poderia estar se preparando para esse ciclo há no mínimo 4 anos. Mas é claro que isso não aconteceu, né? Afinal, no dicionário do Edinaldo Rodrigues, planejamento é sinônimo de esperar. Esperar pelo Ancelotti tomar incontáveis nãos e pelos mais variados motivos. E agora... Mas o Ancelotti tomou muito não do Ancelotti. Muito não. Até finalmente ele conseguir poder vir pra seleção. Né? Porque antes disso ele não podia vir porque ele tava no Real Madrid, né, mano? Mas aí depois ele acabou... sei lá, do Real Madrid e veio pra seleção. Ainda bem que deu certo, né? Como eu já falei pra vocês, estou bem feliz porque ele veio pra seleção. Agora, esperar pelo Neymar voltar a entregar um futebol e uma consistência que ele mesmo vem provando ano após ano que não consegue mais. Aliás, a gente nem precisa ir muito longe pra ver o que acontece com quem enxerga o Neymar como o presente e o futuro da nossa seleção. Antes dos jogos das eliminatórias mais recentes contra a Colômbia e a Argentina, o Dorival falou o seguinte durante a coletiva: é natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador, que acabou não acontecendo por um problema, mas temos que respeitar isso. O resultado dessa espera por um milagre foi o maior vexame da seleção brasileira após o 7-1. Esse jogo aí foi doído, mano. 4-1 pra seleção da Argentina, tá louco. Foi doído esse jogo, né, mano? Isso sem falar da situação que envolve o Santos, que não é nada diferente. Até porque, enquanto o Neymar continuar sendo encarado de forma folclórica, o fracasso esportivo é o único resultado possível. Se isso não for o suficiente para a CBF entender que a partir de hoje ela precisa desvincular as suas ações e decisões de um jogador que nem tem retorno previsto aos gramados e muito menos, né, uma expectativa real de retomar o alto nível, a nossa... Porque, galera, tipo assim, o Neymar é o cara que não é mais pra carregar a seleção, tá ligado? Ele é, tipo, agora o cara pra complementar a seleção. Ele precisa de gente pra ajudar ele. Não é mais aquele cara de 2014, 2018, que jogou as Copas de 2022, carregando a seleção, jogando bola e tudo, decidindo o jogo pra nós. Ele não é mais esse cara de hoje. Hoje em dia ele é o cara pra completar a seleção. Não pra carregar todo mundo, ele sozinho, né? Então, tipo, tem que ter outros jogadores pra ajudar ele ali. E não deixar ele sempre sozinho, sempre... sendo aquele cara que ele vai resolver. Ele não dá mais pra fazer isso, mano. O Neymar é pra complementar a seleção e não ficar
os outros tá só olhando ele fazendo tudo e os outros não ajudando ele. Então, essa seleção de agora tem que ajudar o Neymar para poder fazer com que ele consiga jogar bem e a própria seleção se ajudar, porque, pô, os caras têm que saber o que estão fazendo ali em campo, porque parece que a seleção hoje em dia não sabe nem o que tá fazendo em campo, os caras não sabem jogar bola na seleção, mano. É um jogo muito feio, mano. Muito, muito feio. Esse jogo contra a Argentina foi feio demais, o da Colômbia foi feio. A gente perdeu as duas pra Colômbia e pra Argentina, e ao meu ver, antes do Ancelotti, eu tava sem esperança, sinceramente, da seleção chegar a uma possível final de Copa do Mundo, mas agora com o Ancelotti, como eu falei, eu tô bem feliz, que eu acho que vai dar certo agora. Mas antes disso, o futebol tá feio, mano. Feio, 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 feio. Chega, não dava nem gosto de assistir a seleção. Então, ao meu ver, agora vai. Se Deus quiser, vai dar certo, que agora o Ancelotti vai botar o Neymar pra ser o complemento da seleção e não ficar só dependendo dele e tal, porque, tipo, o Neymar, como a gente sabe, não dá, mano, pra ele ter mais aquele prime que ele teve um dia pelo Barcelona, pelo PSG, pelo Santos, não dá, mano, porque a idade chegou pro Neymar, as lesões, tudo tá atrapalhando muito ele. Então a gente precisa do Neymar pra complementar o time, e não ser só o cara, como eu já falei várias vezes aqui no vídeo, né? Então bora continuar. A seleção não vai voltar a ser competitiva. E aí a gente entra em um outro ponto. Independentemente de você ser a favor ou não da contratação do Jorge Jesus, você vai ter que concordar comigo que a seleção brasileira, nesse momento, não tá com muito tempo ou então um poder de escolha. Até porque essa gestão já se mostrou extremamente. Pelo menos esse Edinaldo Rodrigues foi a boa de trazer um Ancelotti, né? Mas tipo, agora só temos um ano aí até a Copa do Mundo. Então, tá bem perto, mano. Então a gente não pode mais errar, não. Tem que dar, daqui pra frente tem que dar certo. Competente na escolha dos treinadores, que variou de Ramon Menezes a Dorival Júnior e passando nesse meio tempo aí por Fernando Diniz interino, que foi loucura. Efetivado, aquela bagunça. Aliás, todos esses técnicos aí têm estilos de jogo bem parecidos, né? E também porque assumir uma seleção não é tão atrativo quanto parece pros técnicos de ponta da Europa. E aqui eu nem tô entrando no mérito da bagunça que é a CBF, tá? E sim na realidade do calendário de seleções, que não oferece para os treinadores a convivência, o dia a dia, que é fundamental para desenvolver um trabalho. Beleza, agora você vai juntar tudo isso aí com o fato do Jorge Jesus ser um técnico competente, desempregado, com história recente no futebol brasileiro e que já declarou... Ó, galera, outro cara da mente seria da hora pra seleção, na minha opinião, seria o Abel Ferreira, que o Telles, o Abel Ferreira, o que ele tá fazendo no Palmeiras, o que ele já fez pelo Palmeiras, por ser um cara muito bom pra seleção brasileira também, né? Além do Ancelotti, né, que tá agora, o Abel também seria, ao meu ver, o cara que também daria muito bem na seleção. Declarou que quer assumir a seleção. Fala sério, faz sentido algum você buscar uma solução mirabolante faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo e tudo isso por causa de um jogador, desse jogador que a gente tá falando aqui. Infelizmente, a história do Neymar como o grande nome da seleção brasileira dos dias atuais acabou. Ele pode, quem sabe, ser uma peça peça brilhante, como eu falei, sim, mas dentro de uma engrenagem. Isso se a seleção não for pro buraco. Aí falou bem, aí ele falou bem. O Neymar tem que ser uma peça em uma engrenagem, não ser só o cara que vai resolver tudo, né? Antes, né? Mas é lógico, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E lembra, se você for membro, você tem prioridade em tudo aqui no Futebol Máximo, além de vídeos exclusivos. Então para de moscar e vira membro do canal. Eu acredito, galera, que a seleção agora vai. Com o Ancelotti, agora vai. Se Deus quiser, pelo menos se a gente chegar numa final... provavelmente eu acredito que a gente chega numa final de Copa do Mundo, né? Embora em 2026 o que realmente vai acontecer. Mas antes do Ancelotti vir, eu tava confiante, não, galera. Como eu falei no depois do vídeo, não tava confiante sinceramente. E agora vai ter o jogo da seleção, né? O das eliminatórias, chegando da Equador, com outro Equador e outra seleção que a gente vai jogar. Mas pelo menos agora vai ser com o Carlos Ancelotti. Tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo. Espero que a gente jogue bem. Dê uma ataca mesmo no Equador e no outro time lá. Deu uma ataca, joga um futebol bonito, porque a gente tá precisando ver futebol bonito, porque a galera tá bem triste com a seleção. Muita gente tá desacreditado literalmente mesmo da seleção brasileira, porque é vexame atrás de vexame e a pessoa acaba não sentindo aquela vontade de assistir a seleção. Então, com o Carlo Ancelotti, acho que a galera agora vai querer voltar a assistir, a seleção vai querer ver os jogos pra ver como é que vai ficar essa seleção. E se caso a seleção agradar os nossos olhos, né, a gente vê que tem um bom futebol, aí sim a gente vai querer acompanhar a seleção, ver o futebol e ficar feliz pra ver a Copa de 2026, né. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer na Copa de 2026. Se o Brasil vai chegar na final ou se vai chegar na semi.
você vai cair na fase de grupo. Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreva aí no canal, pode ajudar o canal a crescer. Se você adquirir qualquer produto que tem no canal, tipo meu microfone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo na descrição também. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui.